Boa noite, família MES. 28 de agosto de 2024. Estamos aqui começando mais uma live de quartas-feiras. Aqui Zetinha já chegou aqui, primeira Zetita que me deu uma caneca linda. Michele do meu coração, desculpa, amanhã eu dou para você o seu suplemento. Desculpa que eu hoje não pude estar na clínica à tarde. Oi, Paola, tudo bom, amore? Tudo bem, amor? Paola publicando altos pratos agora. Esses últimos stories da Paola é de babá. E aí ela fica publicando enquanto eu estou em jejum. É uma maldade do caramba, mas pronto, faz parte. Gente, é assim, grande notícia para os mesianos, todos os mesianos que ainda tem, né, assinatura ativa do MES. Que não tem a menos de 2 anos, ou então que renovaram a assinatura. Uma notícia hiper sensacional que vai ser dada amanhã. O Daniel vai mandar um e-mail para todas as pessoas do MES, todas as turmas, e vocês vão ter amanhã uma notícia muito legal. Tô bronzeado, Geninha, eu tô sempre bronzeado, porque vocês sabem que eu não fujo do sol. Eu tenho certeza absoluta que parte da minha energia, do meu bom humor, né, do meu alto astral tem a ver com eu estar sempre em contato com natureza, com o sol e etc. Olá, tudo bom, Sarinha? E é isso, eu tenho certeza, a gente não pode fugir do sol. A gente tem que pegar sol consciente, tem que ter o nosso corpo protegido contra o sol. Eu já falei para vocês em outras lives, vou repetir agora, porque eu acabei de jantar, jantei aqui rápido para a gente conseguir fazer a live, e eu comi de sobremesa uma coisa que eu costumo comer muito, que é mirtilo congelado. Aqui, ó, tô com meus mirtilos congelados, os últimos estão a acabar. A minha língua tá até um pouquinho roxa dos meus mirtilos congelados, e eu já expliquei isso, gente, os mirtilos, não é à toa que eles aparecem na primavera, né, e ficam aqui ao longo dessa época de muito ensolarada. E agora também vai entrar uma outra bolinha roxa, né? As bolinhas trocam. A gente tinha uma bolinha roxa que está acabando já a época, já acabou. E eu tinha aqui muitos congelados, está quase acabando, mas agora vai entrar uma outra bolinha roxa que eu por acaso já tenho aqui em casa. Vou colocar aqui para congelar, que é a uva, né? A uva roxa. Essa fruta também é fantástica e são todas riquíssimas num pigmento chamado antocianina. Cianos, do grego, é azul. As antocianinas, elas têm esse pigmento roxo, que por isso tem esse nome, cianinas, ou proantocianinas, são vários fitoquímicos desse grupo, da família dos flavonoides. E o que acontece? Esse pigmento, ele é altamente protetor da nossa pele, do nosso corpo, contra as radiações ultravioleta, que são as radiações do sol mais agressivas, né? Então, proteger a sua pele do sol não é ficar passando protetor químico cheios de parabenos, né? Cheios de químicos que vão acabar com a sua tireoide, etc. Mas sim, deixar o seu corpo com as vias proteção, as vias de antioxidantes, né? Muito importante, esses fitoquímicos são altamente antioxidantes. Vai morrer de curiosidade, Paulinha, mas amanhã você vai receber um e-mail. O Daniel falou para eu não dizer o que era, mas pode ter certeza que todo mundo vai adorar a notícia. Então, as antocianinas que estão nos mirtilos, né, mais ou menos no início, na primavera, que agora no verão estão desaparecendo, começam as uvas, né, época da colheita das uvas, etc. Por isso que eu já tenho aqui várias uvas. Eu uso muito as frutas sazonais, né? Eu uso muito o princípio da sazonalidade. Respeitar a natureza, que se a mãe natureza quis me dar assim, é assim que eu vou fazer. Gente, é assim, a natureza não faz nada errado, nada errado. Quando você vê uma pessoa falando assim, olha, não coma fruta, porque a fruta tem muita frutose, e a frutose faz mal para o seu corpo, e etc, etc, etc. Ela fala assim, olha, então fruta é na natureza, por que então a natureza criou uma coisa que faz mal? Primeiro porque hoje a gente come uma fruta um pouquinho transformada, né? Se você pegar uma banana de muitos anos atrás, a banana era seca, ela tinha muitas sementes, né? Não tem nada a ver com a banana de hoje. A banana sofreu um processo de transformação e ela não é tão fibrosa e com tantas sementes como era antigamente. Hoje a banana é mais palatável, etc. E não tem problema nenhum comer banana.
O que você não pode, né, é a regra da coerência. Você não pode comer em excesso. Não vai comer um cacho de banana. Mas comer banana é altamente saudável, assim como qualquer fruta, que as frutas têm fitoquímicos, têm fibra, tem tudo de bom. E a frutose? A frutose foi um macronutriente que salvou a espécie humana, salvou as espécies animais todas numa época que não existia essa abundância de comida que a gente tem hoje. Qual é o problema da frutose hoje? A frutose hoje tem dois problemas. Primeiro é que ela é ubíqua, ela está em todo lugar, né? E tem em grandes concentrações, em grandes quantidades. Então você hoje é muito mais fácil você abusar de frutose, né? Porque ela está ali em grandes concentrações. Por exemplo, a frutose líquida, que não existe na natureza. Não existe frutose líquida, né? Você tomar um refrigerante, né? Ou então um suco de fruta não é saudável. Né? Tá aqui um médico falando isso, pode parecer, né, meio contrassenso, mas falar suco de fruta não é saudável. Que você pode comer quando você estiver de férias no hotel, um suco de laranja, mas se você todos os dias de manhã, porque você tem uma laranjeira em casa, você toma suco de laranja pela manhã, isto não é saudável. Provavelmente você deve ter fígado gordo, você deve ter o ácido úrico alto, né? Para quem não sabe, a maior causa de ácido úrico hoje da sociedade é excesso de frutose. Não é carne, não é álcool, não é as purinas de não sei das quantas. É frutose. A frutose se converte direto no nosso corpo em ácido úrico. Então, tomar suco de fruta, tomar refrigerante, isso vai aumentar o seu ácido úrico, vai aumentar a sua frutose e vai gerar uma síndrome metabólica no seu corpo. Depois você não emagrece e não sabe por quê. Então a frutose, ela hoje está em grande concentração nos alimentos, coisa que não existia antigamente. Os processados todos têm aquele famigerado xarope de milho com alta concentração de frutose, né? E aquilo entope seu corpo, é uma quantidade de frutose muito grande. E a outra coisa que existia, que não existia antigamente e hoje existe, é a frutose o ano inteiro. Antigamente, a frutose aparecia em grande concentração na natureza nessa época do ano, porque era a natureza dando para a gente uma possibilidade de passar o outono e o inverno com alguma reserva de energia. A frutose gera mecanismos no nosso corpo que vão fazer a gente armazenar energia. O armazenamento de energia foi um mecanismo de sobrevivência que hoje é um problema. Então, a frutose que aparece na primavera, no verão, ela é para, né, porque quando a gente tem a maior abundância de frutas, ela é para o nosso corpo armazenar energia para a época que não teria frutas, etc., que era o inverno. Hoje você vai no supermercado e tem mirtilo em dezembro. Então, a gente tem que respeitar um pouquinho essa sazonalidade das frutas, evitando comer frutas fora da estação, evitando comer em excesso, evitando destruir a integralidade da fruta, e aí sim você vai ter o corpo equilibrado, né? Com certeza, exatamente, a frutose em excesso pode, a palavra excesso, Manela, vai gerar qualquer problema. Então você não pode comer em excesso, você tem que comer de uma forma equilibrada e diversificada. Eu acho que esse é a principal dica, né? Eu como fruta ao longo de todo o ano, mas eu como respeitando a sazonalidade, não exagero, né? Eu agora comi, sei lá, um punhado dos mirtilos congelados, que ainda tem aqui, até sobrou um pouquinho, que já estava começando, e pronto, foi isso, eu comi um punhado de mirtilos, etc. Não comi agora um saco inteiro de mirtilos, 500 gramas que eu tenho congelado, porque seria excesso. Então, o nosso corpo sabe lidar com pequenas quantidades de frutose. Se você comer demais, vai armazenar. Isso é um mecanismo ancestral de sobrevivência. E aí depois você vai querer perder o peso que você acumulou porque exagerou na frutose. Deu para entender? A frutose é remédio, né? A fruta é remédio, desculpa. A frutose não contraindica você comer fruta. Se comer em excesso, se comer o ano inteiro, se ficar tomando suquinho de caixinha, aí, oi Patinha, tudo bom, amor? Aí fica ruim. Mas lembrar, né? Essas bolinhas roxas que eu acabei de comer agora, isso aqui é uva já. E a bolinha roxa, eu faço isso, né? Eu como sobremesa porque eu congelo. Tá vendo aqui que dá pra ver que ela tá meio congelada? Eu congelo e depois eu como se fosse um snack, um gelado. Dá pra comer até isso vendo filme, etc. Então eu faço isso com mirtilo, eu faço isso com a uva,
e fica delicioso e não perde as propriedades. Você vai manter todos esses fitoquímicos maravilhosos que eu falei, né? As antocianinas, o resveratrol, muito associado à longevidade, lá os estudos do Dr. David Sinclair sobre resveratrol e longevidade, aumentou a longevidade do ratinho de uma forma exponencial, mas aí você não pode beber vinho o tempo todo, porque o vinho tem o etanol e açúcar, enquanto que a uva tem tudo de bom. Comer a uva, muito importante, tem que comer a casca e a semente, a grainha da uva, né? E a casca é onde está tudo de bom, tá? Agora, comer só, chupar aquela parte de dentro, cuspir a casca e a semente, perdeu todo o benefício, tá bem? Os fitoquímicos que eu falei, né? Quercetina, camperol, as antocianinas, resveratrol, tudo isso tá na uva, no mirtilo, é fantástico, é remédio para longevidade. Agora, tem que uva roxa 10 vezes mais, tá bem, Paulinha? Se você puder, coma sempre a uva roxa, porque é o que eu falei, este pigmento roxo é um dos maiores remédios que existem na uva, tá? E a uva branca não tem. Mas tem outros fitoquímicos, né? Quercetina, por exemplo, as catequinas, a uva branca também tem. Bom, gente, vamos lá, lembra da casca sempre, tá? Vamos lá então responder as perguntas dos mesianos que amanhã vão receber. Mami do meu coração, olha, a mamãe entrou aqui. Mandei a mensagem para você entrar, mami. Beijinho, depois a gente fala, mãe. Bom dia, a Manu perguntou. Bom dia, doutor. Como despistar a origem de um colesterol elevado? Quais exames fazer? Boa pergunta. Costumo falar isso 300 vezes. Betalanina, o que tem a dizer? Pedro, betalanina realmente é um precursor, né, de aminoácidos, é uma substância que ajuda muito o treino, dá energia, etc. Eu gosto, né, da suplementação de betalanina pela natureza. Existem alimentos como, por exemplo, a beterraba, que é uma fonte de betalanina. Você pode suplementar. Acontece que o excesso de betalanina às vezes pode dar algumas sensações na pessoa que está tomando doses muito altas que não são muito agradáveis. Então, às vezes, não tem necessidade de você suplementar, se você não estiver treinando muito, etc, etc. Mas pode fazer suplementação também. Cuidado com a suplementação na alimentação. A alimentação diversificada plant-based vai te dar. Olha, creatina também é a mesma coisa. O pessoal está falando de treino aqui. Isa, eu falo assim, quem deve tomar creatina é quem treina bastante, como eu, né? Que dá uma sobrecarga para o músculo muito grande. Então você tem que ali ajudar ele a repor a mioglobina, né? Então você tem que ter uma alimentação boa que vai repor a mioglobina, repor a creatina, repor as estruturas que vão fazer o seu músculo funcionar bem. E aí você pode suplementar creatina, uma creatina de boa marca. Não, eu acho que quem não deve suplementar é o contrário. Né? Quem não deve suplementar? O sedentário, aquela pessoa que, né, quase não trabalha o músculo. E aí eu acho que não dá, eu vou suplementar creatina porque eu ouvi falar que emagrece. Para com isso, você pode aí ter até um excesso de creatina no corpo, mesmo não treinando muito, pois é. Aí eu não tenho muito essa... Os estudos que eu leio de creatina estão sempre associando a atividade física, até porque todo mundo deve fazer atividade física, né? Não tem porque você não estar treinando. Você tem que estar treinando algum tipo de atividade física de acordo com o seu condicionamento e com a sua capacidade, mais ou menos. Mas atividade física todo mundo tem que fazer. Nem que seja uma caminhada, nem que seja andar numa piscina, numa hidroginástica. Mas o sedentarismo vai atrofiar o seu corpo. Manu, é assim. Então, em relação a quais exames que a gente pede para o colesterol elevado? A pergunta foi boa, porque normalmente as pessoas... Para a origem do colesterol elevado, as pessoas associam o colesterol elevado com comer gorduras, né? E eu falei, não tem nada a ver. Para já o colesterol no sangue, pela alimentação, é a minoria, perto de 20%. Ele aumenta por todos os macronutrientes. O colesterol ele é produzido a partir de uma substância chamada acetil-CoA. E a acetil-CoA vem de todos os macronutrientes. Vem das gorduras, vem dos carboidratos e vem das proteínas. Falar que o colesterol só aumenta por gordura não sabe nem de fisiologia. Isso é um ciclo, chama-se ciclo do mevalonato. E o ciclo do mevalonato começa com acetil-CoA, que vem de todos os macronutrientes. Qualquer um pode aumentar o seu colesterol, mas o impacto dele no seu sangue pela alimentação é muito pouca. Então, se uma pessoa tem colesterol alto, de cara eu vou olhar os hormônios. Vou olhar principalmente os hormônios sexuais, que são feitos a partir de colesterol, tá? Todos os hormônios esteroides e a tireoide. Porque a tireoide ela é muito importante na clivagem do colesterol, tá? Então a clivagem do colesterol na mitocôndria, que é o primeiro passo para o nosso corpo utilizar esse substrato para fazer hormônios, acontecem dentro da célula, na mitocôndria,
o primeiro passo e quem é um fator que vai determinar essa clivagem é a tireoide. Pessoas com a tireoide desregulada, o colesterol aumenta. Por isso que ele é um biomarcador. O colesterol é um excelente biomarcador dos seus hormônios, tá? Você usa uma estatina e às vezes tem que usar. Eu não sou contra o uso de estatinas. Volto a repetir, eu sou contra o uso indiscriminado de estatinas. Usar estatina para todo mundo que tem colesterol alto está errado. Muitas pessoas com colesterol alto, sem risco cardíaco, não tem indicação. Tem indicação de descobrir qual é a causa desse colesterol alto. Tá bem? Isso é muito importante porque a estatina é uma medicação cheia de efeitos colaterais. Saiu agora há poucos dias um post eu falando sobre a indústria farmacêutica, que infelizmente tem muito viés do lucro, né? E não está aí, muitas vezes, preocupada com a nossa saúde, quer vender remédio, porque é o objetivo da indústria. Então, é aquilo que eu falei, né? A indústria se beneficia de você estar doente, não estar saudável. Muitas pessoas criticaram, doutor, o médico não deve ficar falando isso, né? Contra a indústria farmacêutica. Mas eu tenho que falar a verdade, gente. Né? Não é porque eu sou médico, eu tenho que defender a alopatia e a indústria farmacêutica com unhas e dentes. Isso está errado. É a mesma coisa que agora você falar, o nutricionista não pode falar mal da indústria alimentícia, né? Tem que venerar a Nestlé, né? Tem que baixar a cabeça para a Procter & Gamble, mesmo eles colocando químicos cancerígenos em alimentos, né? É claro que não. Quando o Messi vai profissional, até o final do ano, se Deus quiser, prometi para a equipe do Messi, o Messi Pro vai sair ainda este ano, né? Na pior das hipóteses, no início do ano que vem. Mas com certeza é porque, né, eu sou um pouco perfeccionista, estou querendo fazer uma coisa que fique fantástico e que eu consiga, né, ensinar todos os profissionais de saúde, né, as vias metabólicas, como você utiliza os princípios do MES do ponto de vista fisiológico para todo mundo emagrecer, todo mundo e a gente viver num mundo mais saudável. Mas o que eu estava falando do colesterol, então, é isso. Eu não sou contra o uso de remédios, eu sou contra o uso errado de remédios. Tá? E isso a gente vê muito na prática clínica, usando o remédio para colocar poeira embaixo do tapete e não olhando a causa do problema, né? Aquela coisa só, como o remédio faz muitas vezes, remediar o problema e a pessoa, né, fica com aquele problema cada vez maior porque não tratou. Se você tem um problema na sua vida e você ignora esse problema, né? Você finge que ele não existe, lamento lhe informar, mas o problema vai aumentar, tá bem? Vinícius, níveis ideais de testosterona é normalmente o quartil do exame que você pede, tá? Porque normalmente aquele exame de laboratório, que pode oscilar em alguns laboratórios, em média vai de 200 a 800. Então os níveis ideais de testosterona na população geral seriam perto disso, entre 600 e 800. Mas isso depende de muitos outros fatores, tá? Tem muitas pessoas que precisam de níveis maiores, como 1000 de testosterona. Com certeza, os valores mínimos do laboratório, tipo 200, né? Isso daí está muito relacionado com problemas, né, de queixas do déficit de testosterona, porque você está num quartil muito baixo. Não é o intervalo de normalidade que determina se você está bem ou não de testosterona. É a sua clínica, tá? E os valores mais altos do laboratório. Na mulher, normalmente, são 10 vezes mais baixos. Então, quanto o homem é de 200 a 800, a média do laboratório, na mulher é de 20 para 80. E a mulher, qual seria o ideal? Acima de 80, acima de 60, pelo menos, né? 60, 70, 80, 90, até 10, até 100. Dependendo do laboratório, tá em uma unidade que vai aparecer assim, 0,3, né? É como eu estava falando, né? 0,3 é como se fosse 30, tá? 0,7 é como se fosse 70, tá? Então depende da unidade que tá ali aparecendo. Mitocôndria master, a melhor forma de você tomar é um comprimido de manhã, tá? Junto com, sei lá, um shot, ou então junto com água mesmo, não tomar junto colado com café, tá? Mas pode tomar de manhã, porque ele tem ali muito ligado com a nossa função energética, etc. Então é assim, então tá respondido, Manu. Dosar o colesterol, né, o colesterol com as frações, dosar os seus hormônios sexuais, dosar os hormônios da tireoide, com certeza, só com esses exames aí você já vai ter uma boa noção de o que está causando o seu colesterol alto. Mas lembrar, pedir as frações, né? Colesterol alto não é igual você subir numa balança. Não quer dizer se é ruim ou se é bom. Se você está numa balança, né, e você tem o peso... Eu, por exemplo, peso quase 90 quilos, mas eu tenho a massa magra ser quase 80, né? Então eu tenho 80 quilos de massa magra, 90 quilos de massa total. Meus 90 quilos é ótimo. Agora pode entrar uma pessoa numa balança e ter lá, né? Eu tenho 5% de gordura. Pode ter lá uma pessoa com 50% de gordura e 90 quilos.
Então essa pessoa, ela está com excesso de peso. Eu, com 90 quilos, não tenho excesso de peso, né? Eu estou muito bem dentro do meu peso. Então, o índice de massa corporal, ele não é um valor muito fidedigno, porque ele usa o seu peso e a altura, e isso daí pode dar um valor fora do padrão, né? Se eu tiver muito músculo, eu posso ter um IMC alto. O que é importante é você determinar a sua bioimpedância, né? A balança, ela faz isso, existem técnicas de você ver a sua composição corporal de uma forma mais fidedigna, né? Aparelhos de densitometria, que você vê a densitometria da sua massa magra, a densitometria da gordura, do osso. Só que esse é um exame mais complexo, mais caro, etc. Mas existe aqui em Portugal, para quem quiser fazer. Mas a gente, numa balança de bioimpedância, tem um valor mais ou menos estimado de como está a sua composição corporal. E isso é muito importante. Então, ver peso na sua balança do banheiro é muito relativo. Ver colesterol total é a mesma coisa. Se você vê o colesterol total alto, mas você tem um HDL muito bom, um LDL muito bom, né? O que seja o HDL muito alto, o LDL baixo, e aquelas frações mais pequenas, né? Aquelas menores frações que são de baixa densidade, que é o colesterol que tem mais gordura e menos proteína e muito baixa densidade, que são chamados os VLDL, né? Por isso tem esse nome, é o Very Low Density Lipoprotein. São as lipoproteínas de muito baixa densidade. Essas são as mais aterogênicas. Tem que ter cuidado. Então, dosar o LDL, dosar o HDL, dosar o VLDL, ver essas frações. O ideal é você ter o HDL alto e as outras frações mais baixas, tá bem? Vai lembrar que o colesterol não é vilão, tem uma série de funções importantíssimas no nosso corpo. A Ana perguntou: doutor, uma segunda pergunta. No final da refeição, em caso de necessidade ou ao lanche, eu posso comer fruta ou devo deixar para outros momentos? Não, exatamente, estávamos falando aqui da fruta e acho que sim, você pode, não só pode, como deve. Eu acabei de usar o exemplo que eu como fruta muito frequentemente, com muita frequência mesmo, eu como fruta depois das refeições. A minha sobremesa é fruta, normalmente. Ontem eu jantei na casa da minha tia, por acaso comi um melão, não gosto muito de comer melão perto de refeição, mas como foi uma comida que eu sei que eu faço a digestão excelente, eu comi o melão. Qual é o problema do melão? O melão, assim como a melancia, tem uma grande densidade de água. Então, quando você come melão e melancia junto com refeição, você pode ter um pouquinho de indigestão. Não é a fruta mais adequada para você comer com comida. É aquela fruta boa para você comer, né? Você tá, sei lá, na praia, leva para praia, tá com vontade de comer uma coisa fresquinha, etc. Frutas boas para comer com refeição, as melhores são as que têm enzimas. Então, por exemplo, a bromelaína, que é o ananás, né? É o abacaxi. A papaína, do mamão. A actinidina, do kiwi, tá? Kiwi, aquela bolinha verde, né? Que é um remédio para a natureza, para a nossa saúde da natureza. Ela tem uma enzima chamada actinidina. Tanto que o nome do kiwi, para quem não sabe, o nome científico chama-se actinidina deliciosa. E o kiwi, ele é realmente delicioso e tem essa enzima digestiva. Essas são as melhores frutas. Mas eu, por exemplo, na minha marmita sempre tenho maçã ou pera, abacate. Abacate combina muito com comida e é uma fruta, né? O tomate, hoje eu comi aqui um pouquinho de feijão e arroz com tomate. Então, pode comer fruta sim, com certeza. Eu acho que o melhor horário é comer na refeição e aí você acabou a sua refeição, tendo fruta antes, durante ou depois, etc. Pronto, aí o ideal é não ficar comendo fruta. Fora dos horários da refeição, né, quando a gente está na nossa janela alimentar, que é o período em que a gente está comendo, né, não no jejum, o jejum é para não comer nada, mas na janela alimentar, naquela janela você pode, entre uma refeição e outra, por exemplo, fazer a ingesta de algum alimento. Eu não recomendo que seja fruta. Laranja é maravilhosa também, para comer junto com comida, né? A laranja ajuda na digestão também. As frutas cítricas, elas ajudam um pouco, a menos que você tenha problemas de desbiose. Tem algumas pessoas com disbiose, né? Aquela alteração da microbiota do intestino, que podem ter um pouquinho de intolerância com cítricos, tá? E isto porque a gente fala aqui, né? Mas existe sempre uma individualidade. Pessoas que estão aqui me assistindo, mas que têm, por exemplo, aquela síndrome fúngica. Quem tem muito fungo no intestino, normalmente tem uma queixa muito característica, que é: eu como cítrico e eu não me sinto bem. Se você toma um suco de limão, se você come uma laranja e você não se sente bem, arroz vermelho tem que demolhar sempre, tá? Porque o arroz vermelho tem muita fibra, é igual ao integral, tem que demolhar antes, senão vai demorar muito e ele não fica tão bom. Então, quem tem isso,
aviso aí, liga o alerta, deve ter síndrome fúngica. Ideal, fazer um suplemento ou fazer um manipulado feito pelo seu médico, etc., para diminuir essa síndrome fúngica. Não é ficar tomando antifúngico, né? Antifúngico é jogar uma bomba atômica no seu intestino. Não é para destruir o fungo, porque o fungo ele é importante. O fungo ele existe no nosso intestino por um motivo. Ele existe no nosso ambiente. Imagina o que seria do planeta Terra sem o fungo. A micorriza é o que comunica todo o ecossistema, né, na Terra. Então o nosso intestino também é assim, o nosso ecossistema interno depende do fungo para ele estar equilibrado. Quando você faz um antifúngico muito potente, o que acontece? Você destrói a sua população fúngica e isso não é bom, você desequilibra todo o ecossistema. Existem fungos que são comensais no nosso corpo, que eles estão ali, mas eles não estão para atrapalhar, eles estão ali para regular as coisas. Se tiver em excesso é ruim, a síndrome fúngica é um excesso de fungo. E aí você tem que controlar isso sim, você tem que controlar de uma forma gentil o excesso de fungo. Como é que você faz isso? Colher, o arroz preto é a mesma coisa. Esses arroz, né, que são integrais, você tem que demolhar. Então, como é que você faz isso? Colher de sopa de óleo de coco, né, extra virgem, 2 ou 3 vezes por dia, excelente. O ácido caprílico é um dos maiores antifúngicos que tem, tá? Uma substância chamada monocaprina e a monolaurina também, do ácido láurico. Então, óleo de coco, remédio total. Eu suplemento, eu oriento alguns suplementos que tem no mercado, por exemplo, o Candizan ou então o Micoquil, da Nutergia, que são suplementos que têm óleos vegetais, óleos essenciais, desculpa, extratos vegetais de plantas que ajudam a controlar a população de fungos. Uma dica que eu dou, né, é você usar ervas aromáticas em tudo que você faz. Hoje, por exemplo, no almoço eu comi uma marmita e eu enchi de salsa, enchi de alecrim, né? Por acaso não tinha orégano, mas normalmente tem também sempre orégano. E todas essas plantas também ajudam, né, a ficar o seu ecossistema mais equilibrado. As ervas aromáticas que você planta na varanda da sua casa, em qualquer vasinho você tem, tira ali, quando for fazer a comida, coloca ele, né, no prato, etc. Isso daí, além de dar sabor delicioso para a comida, é uma fonte de um monte de nutrientes e tem vários fitoquímicos que ajudam a controlar o seu ecossistema digestivo, né? Aí é aquilo que vocês falam, né, gente? Tá aí, eu falei do post ali mal da indústria farmacêutica, mas não sou contra remédios, eu uso enquanto médico, né? Mas enquanto médico a gente tem a vocação de ajudar a promover saúde para os meus pacientes e para todo mundo que me assiste. Então, a gente tem que saber de fitoterapia, né? Porque faz parte, o ser humano sempre usou plantas para tratar doenças. Pra vocês terem uma noção, eu fui comer na casa do meu tio há uma semana atrás. E aí, se ele estiver assistindo, a Zéza estiver assistindo, pode aqui falar se não é verdade isso. Ela costuma assistir. A minha mãe, eu acho que também ela presenciou isso. E aí ele estava com uma afta há meses que não sarava. E a minha tia até falou, olha, eu queria levar ele para o médico para fazer uma biópsia, para ver o que é isso, não estou achando normal e etc, etc. E aí eu realmente vi, ele estava com uma lesão dentro da boca muito estranha. E aí o que eu falei, o que você tem feito para isso, tio? Ele falou, todos os dias, à noite, eu tenho feito bochecho com aqueles colutórios antissépticos. Aquilo é veneno, gente. Parem de usar colutório antisséptico na sua vida diariamente. Se usar de vez em quando, tudo bem, mas isso não deve ser usado. Por quê? Você destrói a sua microbiota oral. A sua microbiota oral ela é muito importante para muitas coisas. Né? Hoje já se sabe até a transformação do óxido nítrico para melhorar sua pressão arterial. Olha só que coisa, estudos que mostram hoje microbiota oral é importante para já começar o processo de gestão dos alimentos, etc, etc. Não é para ficar bochechando com aquela mania de acabar com as bactérias do seu corpo. Isso vai te deixar doente, tá? Porque a gente precisa de bactérias para tudo no nosso corpo. Então o que eu falei para o meu tio? Eu falei, tio, você vai fazer o seguinte, todos os dias você vai comer uma colher de óleo de coco e vai mastigar cravinhos. Cravinhos, né? O cravo tem uma substância chamada eugenol, que é usado por muitos dentistas para tratar doenças da boca. E eu falei, você não vai comprar nada químico, você vai mastigar cravinhos. Eu tirei da minha bolsa, que eu ando com cravinhos, dei para ele na hora, e ele começou a usar
os cravinhos e o óleo de coco. O que vocês imaginam? Uma semana, que foi ontem, eu fui na casa deles comer o feijão, que eu acabei hoje aqui, que minha tia me deu o resto do feijão, e aí imagina como é que estava, eu perguntei como é que está a sua afta, falei, praticamente não tem mais nada. Ou seja, eu consegui tratar a afta dele de meses em uma semana, mandando ele comer cravinho e óleo de coco. Né? E isto é a magia da alimentação natural. Eu lembrei isso agora, né? Mas isso daí aconteceu ontem na minha vida, e vocês veem que isso é uma dinâmica. Eu volto e meia, quando precisa, eu uso medicamentos para as pessoas, minha família, meus amigos, etc, etc. Aí, parabéns. Só que eu também uso recursos da natureza, né? Que eu acho que são fantásticos, tem muito menos efeitos colaterais e tem uma eficácia fantástica. Quando eu mando as pessoas colocarem orégano na marmita para melhorar nem sei o que é afta. A afta é aquela erosão que aparece na face, eu não chamo afta aqui em Portugal, eu acho que é afta também, né? Na face interna da boca, etc. Pode ser uma lesão fúngica, por exemplo, né? E aí o óleo de coco vai tratar isso, né? E pode ser um trauma que ele tenha feito mordido ali. Ele não sabia o que tinha sido, né? Se tinha sido trauma, ele não sabia. Mas aí eu não pensei na causa, eu fui ali com os fitoquímicos, né? E achei que nem sabia que ia funcionar tão rápido, mas funcionou. Óleo essencial tem que sempre ter cuidado, né? Porque muitos óleos essenciais não foram desenhados para a pessoa introduzir, né, engolir, botar pela boca, porque eles têm uma concentração muito grande, né, do princípio ativo. Então você tem que, ou você dilui, né, ou você veja se é uma marca que utilize para uso oral, porque muitos óleos essenciais você não pode usar, tomar ele, porque ele tem uma concentração muito alta e aí pode ser prejudicial, tá bem? O veneno tá na dose. Se for uma dose muito forte, não vai ser benéfico, vai ter azia, porque é potente, gente. O negócio funciona. Então, se você acha que planta não serve para nada, e aí você, vou fazer muita quantidade, não funciona. Com o uso do produto, né, como por exemplo, eu der para ele cravinho, ele para usar a quantidade de concentração de fitoquímico que tenha num óleo essencial, ele teria que mastigar muitos cravinhos. Aí isso é difícil. Então, com o alimento, é mais difícil uma intoxicação. Mas quando você tem um produto ali que foi criado como um óleo essencial de cravo, aí você tem que ter cuidado, tá bem? Mas lembre-se disso, eugenol é uma substância fantástica. No caso do orégano, ele tem uma chamada carvacrol. O carvacrol, ele tem efeito antifúngico. Tá? Então, o carvacrol, o tomilho tem o timol. São todas substâncias que hoje já estão estudadas. Muitas delas têm efeitos mais fantásticos, mais potentes do que muitos antifúngicos. E existem estudos desses que você vê em revistas científicas. Mas por que ninguém fala sobre isso? Porque, tem uma aromaterapeuta aqui e essa pode explicar isso melhor que eu. Cravo da Índia. Mastigar e jogar fora não. Mastiga e engole, tá? E ele mesmo falou, se você... meu time mesmo falou... Ele provou no início, né? Ele falou, nossa, como isso é forte, não sei o que, não sei o que. Mas aí começou a usar e no final de uma semana ele já estava tirando de letra. Já estava tranquilo com o óleo essencial, porque o nosso paladar ele acostuma com as coisas, né? Então já respondi aqui a Ana. Vamos lá agora responder a Mesiana Maria. Bom dia, doutor. É normal após 3 semanas a fazer esta alimentação MES, o jejum de 16 horas e 2 refeições, segundo as regras, haver de repente um dia em que só apetece comer outras coisas. Como vou lidar com esta compulsão? Fico um pouco desanimada, eu já achei que eu estava livre dela. Terá a ver com a menopausa? Então pronto, é assim. Por quê? Porque a gente pode até estar com o corpo equilibrado e de vez em quando, por algum motivo, a gente desequilibra. E isso faz parte da vida. Eu falo assim, se você tem o seu objetivo, o seu foco, é aquilo que eu falo. Quem tem consistência e disciplina, chega onde quiser na vida. Consistência e disciplina, com certeza absoluta, consistência e disciplina vai te dar resultados fantásticos no mês. O problema, muitas vezes, é que a pessoa não tem consistência e muitas vezes não tem disciplina. É só ter isso. E isso não significa que você seja perfeito. Perfeito é você, né, nunca fazer nada errado. Tá errado isso, porque não tem problema nenhum. É uma maratona e se você cair, você levanta e continua correndo. É tão simples quanto isso. Então, pode fazer
de vez em quando uma coisa errada. Se você estiver sentindo o tempo todo compulsões por doces, aí isso está errado. Tem que reavaliar o que pode estar acontecendo. Como você falou, estando na menopausa, existe um fator hormonal muito preponderante, que é a baixa dos hormônios sexuais no cérebro da mulher. E os hormônios sexuais, eles têm um papel muito interessante no controle das compulsões. Aí não é culpa sua, não é um fator emocional, é hormonal mesmo. É como se a mulher tivesse uma eterna TPM. Quando a mulher está a tensão pré-menstrual, né, aquela vontade de comer chocolate antes de vir a menstruação, tem uma explicação hormonal. Os seus hormônios sexuais, né, os das mulheres, está caindo para um novo ciclo começar, né? Você ali vai desabar o endométrio, que não teve a fecundação do óvulo, e aí vai ter um início de um novo endométrio sendo formado para no mês seguinte tentar de novo a concepção, né? O útero é o órgão mais otimista do corpo humano. Todos os meses ele fica ali se preparando para chegar o bebê, e isso não acontece, né, na grande maioria dos meses da vida da mulher. Mas aí, no final desse processo, existem as compulsões alimentares. Quando a mulher está na menopausa, essa compulsão, essa baixa hormonal é constante. Por isso que, inclusive, a suplementação hormonal é uma das melhores coisas que pode fazer até para isso, para tirar a mulher desse desejo de comer coisas erradas, porque as coisas erradas vão fazer ela dar problemas metabólicos, né? Aumentar risco de doenças e etc, etc. Então, o controle hormonal é fundamental. Mas a compulsão não é só daí. A compulsão muitas vezes aparece por problemas emocionais, né? Aquela vontade de comer uma coisa errada porque está com um problema familiar, porque está com uma crise no trabalho, porque está com uma crise conjugal e etc. E aí a compulsão está relacionada com esse problema emocional que normalmente tem que ser abordado de alguma forma. Você está querendo compensar um estresse com um prazer, que é a comida. Existem várias formas de você modular este prazer, né? Essa vontade de fazer isso com outras fontes de prazer. Eu outro dia estava estudando, né? Eu estava lendo um artigo que estava falando sobre técnicas para você tratar compulsões. E principalmente essas compulsões emocionais, era o que mais resolvia. E aí era o que mais funcionava com essas técnicas. E é claro, né, colocou aquele remédio que é atividade física. Né? Atividade física é uma coisa que funciona para tudo, mas tinha uma particularidade. Não era qualquer atividade física que teria um efeito fantástico nessas compulsões alimentares. Eram dois tipos de atividade física. Flavinha do meu coração, tamo aí, o pessoal da equipe do MES. Se quiser dar spoiler do presente que a gente vai dar para todos os mesianos que merecem do fundo do coração, né? Os mesianos com resultados incríveis lá do Desafio Start, já temos aqui vários mesianos com grandes resultados, e aí a equipe resolveu dar presente que realmente vocês vão amar. Mas se quiser dar spoiler, aí o que acontece? Os dois tipos de exercício que mais ajudam ao controle de compulsões. O primeiro, atividade física de alta intensidade. Não é fazer caminhada, é ativar no seu corpo essas vias de sobrevivência. Então você tem que fazer algum exercício físico que tire você da sua capacidade máxima, né? Faça você ficar ofegante, faça você ficar muito fraco, meu Deus do céu, né? Aquela coisa, eu não tenho feito muito esse treino agora, eu tô treinando mais ginásio, mas eu tinha uma escadaria aqui perto de casa, e aí eu ia subindo ela e descendo até não aguentar mais. Tipo assim, 10 vezes. Quando chegava a 8ª, eu já chegava lá em cima e falo, é melhor parar porque hoje eu tô exagerando. Aí eu descia, não, você fez 10 ontem, hoje vai fazer 10 de novo. Aí a 9ª eu subia de novo, correndo, muito rápido. E na 9ª eu chegava lá em cima e eu falei, agora ferrou, vou chamar o INEM, que eu acho que eu já não saio daqui. E eu ainda ia para baixo e subi uma última vez. Ou seja, eu ia além da minha capacidade. E eu sabia que isso era muito importante para mim, né? Ultrapassar os meus limites. Aquilo que faz, o que não nos mata, nos fortalece. Nesse caso, a atividade de alta intensidade vai ajudar você a modular compulsões. Não é fazer uma caminhada com cachorro. Segunda coisa, de atividade física que ajuda a você modular essas compulsões, que tem muito a ver, né, com liberações dopaminérgicas, etc. Atividade física competitiva. Você tem que ter a sensação de vou ganhar, a sensação de conseguir, etc. Tem que ser alguma coisa que você faça
com competição. Então é como, por exemplo, eu sou muito competitivo, adoro, e isso provavelmente modula muito o fato de eu não ter muitas compulsões. Eu jogo vôlei de praia no fim de semana, eu treino basquetebol e jogo basquetebol aqui pelo Beira-Mar. Eu não passo a minha vida só fazendo musculação, né? Não é só aquele treino de repetição, aquela coisa meio enfadonha, que é chato. Eu faço porque eu sei que é importante, né? Para desenvolver minha massa muscular, né? E eu conseguir ter a minha autonomia muscular e cerebral, minha autonomia mental até o final da minha vida. Mas o treino de competição faz a gente modular receptores de estamina. Exatamente. Então, assim, Galbo, você tem que fazer ciclismo e competir, né? Entrar em competição de ciclismo, porque isso vai te dar uma adrenalina, uma liberação dopaminérgica de, olha, eu tô na frente, eu tô não sei o quê, e isso modula seus receptores de dopamina. Olha que interessante. Atividade física de competição. Faça qualquer uma, mesmo que não seja essa que está desenvolvendo seu corpo, né? Porque você pode, por exemplo, mas eu gosto de jogar boliche, ou sei lá, eu gosto de jogar carta, né? Alguma coisa que gere uma competição, mas isso vai modular as suas compulsões, tá vendo? É muito legal isso, né, gente? Então aí você tem que fazer, Maria, olhar a sua compulsão do ponto de vista emocional, ver se existe um fator emocional relacionado, olhar a parte hormonal, eu posso ajudar isso, sendo você uma mesiana, temos que marcar consulta, eu coloco seus hormônios aí para você ficar novinho em folha, e olhar o terceiro pilar das compulsões, que esse é um muito prevalente hoje, que é o ambiental. Olhe o seu ambiente, né? Se você está comendo processados, você está gerando, né, as compulsões, porque o alimento processado ele foi desenhado para gerar isso no seu corpo. Você coloca um alimento que foi desenhado para isso. Alta concentração de açúcar, alta concentração de sal, alta concentração de óleos vegetais, substâncias químicas, glutamato monossódico, etc., são desenhados para você acabar com um pacote de batata frita, entendeu? E isso é veneno para o seu corpo. Você tem que tirar esse fator ambiental, tá bem? Vamos lá hoje, senão eu não acabo com essas perguntas. Fernanda perguntou, bom dia, doutor. Eu tenho uma pergunta em relação à hidratação. Sempre falar nisso, aí bem um gole d'água. Sempre tive muita sede até de noite. Não tenho diabetes. Mas por muito que beba, sinto que não circula e não entra nas células. Tenho o cabelo e a pele seca. Claro que tenho o linfático preguiçoso. O jejum está me fazendo muito bem. Como é que eu posso contrariar essa desidratação profunda? Um jejum mais longo? O uso de drenantes? Não, exatamente o contrário, tá? Muitas vezes as pessoas usam diuréticos, drenantes, artifícios para perder água no corpo, achando que, aí olha, perdi meio quilo na balança, que maravilha. Você está cavando um buraco, entendeu? Porque você perder eletrólitos é um pior que você pode fazer para o seu corpo funcionar bem, né? Muitas das estratégias do MES é repor de uma forma otimizada hidroeletrólitos, né? Ou seja, água e eletrólitos, porque isso vai fazer com que a máquina funcione. Lembre que o MES é aquela orientação para a sua máquina funcionar bem. Eu estou aqui de olho no seu motor. Tudo que faça você atrapalhar o funcionamento da sua máquina é um emagrecimento artificial. Perder água é o pior. O nosso corpo, à medida que a gente envelhece, aprendam isso, gente. Envelhecer é desidratar. Você, a cada ano que passa, você vai ter uma porcentagem de água menor no seu corpo. O bebê, ele nasce com uma concentração de água altíssima, né? Quase 70%, 80% de água. É por isso que uma criança tem uma diarreia, uma gastroenterite, a mãe até fica com medo dela morrer, porque a criança tem muita água, ela é água, né? E o idoso é o contrário, o idoso é o ressecado, né? Articulação seca, mucosas secas, olho seco, a gente desidrata à medida que a gente envelhece. Então a água é um macronutriente fundamental, conserve ela no seu corpo. O que você tem que fazer para segurar água no seu corpo, e principalmente aqui no caso da Fernanda, dentro da célula, é você avaliar os níveis de 2 minerais, que são os intracelulares mais importantes. Vocês sabem quais são? Os 2 minerais? Enquanto isso eu bebo água. E aqui, por acaso, olha, sou mediana. Você não é mediana, você é super superior. Você é mesiana. Ana, temos que fazer consulta sim. A partir de setembro vou ter mais horários para os meus alunos do MES, tá?
A água das pedras eu bebo, né? Publicidades à parte. Não é uma água para a gente ficar bebendo o tempo todo, porque a água magnésio, alguém respondeu, exatamente, esse é o primeiro. E o segundo, e potássio. O sódio é extracelular, tá bem, Ana? O magnésio e o potássio são os dois minerais mais importantes para a gente ter. São minerais que eu acho que todo mundo devia suplementar. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém consegue colocar os níveis ótimos. Magnésio todo mundo suplementa, potássio nem sempre, né? Mas, por exemplo, o abacate, vocês terem a noção, gente, a grande maioria dos minerais, eles são medidos em microgramas. O potássio é medido em gramas, a quantidade de gramas que você tem que comer por dia. Então, suplementação de potássio para você, Fernanda, eu acho que seria fundamental para você jogar água para dentro da célula, tá? Utilizar, por exemplo, equipamentos como eu tenho aqui em casa, o filtro da VOA. O filtro da VOA, ele é um filtro que eles colocam lá, o filtro que tem os minerais todos. Então, essa água, ela é mineralizada, como é a água das pedras, tá? A diferença é que, por exemplo, no filtro da VOA, eles além de mineralizar, eles alcalinizam a água. Então tem um outro filtro que alcaliniza a água. O problema do filtro da água das pedras é que a água das pedras ela é ácida, ela tem um pH baixo. Por que vocês me veem muitas vezes tomando água das pedras quando eu estou fazendo uma live? Por causa disso, eu acabei de jantar. Então, quando eu acabei de jantar, eu estou fazendo uma live, minha garganta fica seca, beber uma água normal, né, com pH alto, por exemplo, como a minha água da VOA, não é o ideal. Entendam isso. Ah, mas eu ouvi falar que a água alcalina ela é boa para alcalinizar meu corpo. A água alcalina é excelente para o nosso corpo. Mas quando você está no processo digestivo, a água alcalina não é boa. Por quê? Porque o seu estômago ele tem que estar ácido. Então a água das pedras é melhor nesse momento. As águas com pH mais baixo. Deu para entender? O ideal era não beber água. Eu bebo normalmente shot de limão com a comida. Mas como eu estou fazendo uma live agora, eu fico com a boca seca, então eu botei essa água aqui. Deu para entender? Mas a água das pedras eu tenho aqui em casa, mas eu tomo muito esporádico. Eu não tomo o tempo todo. Eu tomo o tempo todo a água do meu filtro da VOA, tá bem? Então entendeu, né? Potássio e magnésio, bote eles em níveis ótimos no seu corpo. Suplementar anal, por exemplo, tem... O ideal é citrato de potássio, tá bem, gente? Não é cloreto de potássio. Usem citrato de potássio e também citrato de magnésio, por exemplo, magnésio malato, magnésio glicinato, mas tenho bebido água da Monchique. Pronto, a Monchique também é boa. O problema da Monchique na sua rotina de vida, né? É porque a garrafa é de plástico, né? Então aí não pode ser. Se você passar a sua vida usando coisas com plástico, você vai ter, infelizmente, uma intoxicação. Isso não é um doutor neurótico, mas é um doutor que estuda principalmente muito hormônios, né? E a gente sabe que o plástico é um dos maiores vilões do processo de xenoestrogenicidade. O que é isso? É a quantidade de químicos que tem no ambiente que se ligam a receptores de estrogênio, que na mulher causam um monte de problemas hoje, infertilidade, puberdade precoce, câncer de mama, câncer de endométrio, endometriose, adenomiose, miomatose, etc. No homem, principalmente câncer de próstata. Não é minha, não sei não, fiz uma pergunta na live e me respondeu isso. Não entendi, desculpa. Bom, LRR, que eu não sei quem é, mas que faz muita pergunta no MES 17, parabéns aqui, eu gosto das pessoas interessadas. Doutor, reajo mal a tudo que seja termogênico e estimulante, café, chá verde, cacau e etc. Por que será? O mesmo sinto com a cúrcuma. Bom, então ponto número 1. Primeiro, assim como eu acabei de falar, o MES Pro vai ter isso, tá bem, gente? Eu vou falar as piores coisas que você pode fazer para emagrecer. Eu vou falar das melhores e eu também tenho que falar das piores, muitas que acontecem, né, na nossa sociedade. Coisas que são pior para uma pessoa emagrecer com saúde, né? O princípio do MES. Então, por exemplo, né, aquela coisa de restringir calorias. Uma pessoa que acha que eu tenho que comer pouco para emagrecer, tá tudo errado. Você não tem que comer pouco, você tem que comer bem, né? Princípio da qualidade do que você come. O MES, ele tem o que eu chamo de tríade de ouro do MES, que são 3 pilares relacionados com a alimentação. E nenhum desses 3 pilares fala de quantidade. Porque se você respeitar esses pilares, você vai ter o peso que você deseja. É o pilar da frequência, e aí a gente fala do jejum. O pilar da qualidade do que você come, isso é fundamental, tá? Então, qualidade e frequência. E o terceiro pilar, a hora que você come, tá? Se você respeitar qualidade, frequência e hora, na tríade de ouro do MES,
você vai ter o peso que você deseja. Garanto para você, não precisa olhar a quantidade. Comendo a coisa certa, você não vai ter essas compulsões de ficar comendo desesperadamente, porque isso não acontece, tá? E aí o que acontece? Isto é o emagrecimento certo. Emagrecimento errado fica contando calorias, né? Ficar restringindo comida, ficar achando que gordura engorda, né? Que carboidrato é veneno e etc, etc. Outra coisa que é péssimo é, como eu falei, o uso de diuréticos e drenantes. Perder água, isso é a pior coisa que você pode fazer para o seu corpo ficar saudável. Você tem que hidratar o seu corpo. As pessoas bebem normalmente menos água do que querem. Então eu mando a pessoa beber bastante água no jejum, beber bastante chá e etc. O café ele desidrata. Não pode ficar passando o dia bebendo café. O café ele é uma substância que vai acelerar o processo de filtração renal, por exemplo, e vai fazer você desidratar mais rápido. E o uso de energéticos, termogênicos, coisas que façam você ficar acelerado, né? Isto não é saudável, gente. Isso vai encurtar a sua vida. E se você tiver um problema cardíaco, pode até te dar um problema muito sério. E isso eu faço analogia que é como se fosse assim. Você é um carro que está com problema, né? Você está ali, me procurou no MES porque não está conseguindo perder peso, está cansado, o seu carro não está bom. Eu sou mecânico. Aí o que eu falo para você? Olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar a gasolina aditivada e vou te meter na autoestrada na maior velocidade possível, tá bem? Isso é dar o energético. Ou seja, você mete a pessoa para ficar com muita energia, né? E ela não tá bem. Você está sobrecarregando a máquina. E isto é péssimo para a sua saúde. Sobrecarregar a máquina. Por isso que numa fase inicial eu até falo, não faça exercícios físicos de alta intensidade. Porque se você está com excesso de peso, você está inflamado. As suas articulações, elas vão... Canela é termogênico. Não, a canela não é esse princípio de termogênese, tá bem? Termogênico é como ele falou, por exemplo, produtos com muita cafeína. Pior ainda, aqueles comprimidinhos termogênicos, né? Tem gente que toma uma coisa chamada clenbuterol, que é um beta-agonista, que vai fazer você ficar mais acelerado, etc. Então isso daí... Chegou tarde, hein, Lúcia? Muito tarde mesmo, tá quase acabando essa live. Isso aqui é péssimo. Só aquelas coisas que fazem dar taquicardia, ficar acelerado. E a canela não faz isso, né? A canela não tem problema nenhum você usar canela, vamos usar no shot, etc, etc. Mas entendeu? Você não pode sobrecarregar a máquina, né? Aquela pessoa está com um carro com problema, mete o carro na autoestrada. Isso é loucura. Você não pode fazer isso. Você tem que consertar o motor, colocar óleo na engrenagem, né? Consertar a máquina. O mecânico do MES, Dr. Rodrigo, a função é ajudar a sua máquina a consertar. E isso você faz com várias técnicas, como por exemplo, o jejum. Ajuda você a se reparar, porque o jejum é um momento que você deixa seu corpo descansar do ponto de vista metabólico, né? E aí ele vai se reparar. Sucos verdes ajudam muito a hidratar o seu corpo. Técnicas de detoxificação, regular o seu ciclo circadiano, equilibrar a parte hormonal e etc, etc. Então é isso, entendeu, né? Nada de termogênicos estimulantes. Isabel perguntou, doutor, tenho 66 anos, peso a mais, um cálculo na vesícula, nódulos na tireoide, tudo descoberto há pouco tempo e queda de cabelo. Serão os nódulos da tireoide a causa disso tudo? O que me aconselha a tomar para evitar? Agradeço desde já e desejo a todos um dia abençoado. Pois é, Isabel, é assim, você não tem... a tireoide não é a causa disso tudo, eu tenho certeza absoluta. A tireoide, o seu nódulo da tireoide é uma consequência desse problema, tá? As pessoas acham que o problema está na tireoide. Na grande maioria das vezes, a tireoide ela é vítima. A tireoide é uma glândula muito suscetível ao que hoje a gente tem no nosso ambiente. Excesso de estresse, excesso de químicos, né? Esses químicos que a gente tem no ambiente, metais pesados, infecções latentes, né? Infecções crônicas, parasitoses, e tudo isso vai afligir a sua tireoide. Déficits nutricionais e um corpo proliferativo, né? No seu caso, por exemplo, né? Você está falando aí que tem cálculos, tem nódulos, tem peso. Isso daí são dados clínicos de um estado proliferativo. E aí o grande vilão dessa história é a insulina, né? A insulina é que é o hormônio que faz o seu corpo gerar esse estado proliferativo. Mas o pâncreas também não é nenhum órgão que resolveu dar cabo do seu corpo. Ele está tentando te ajudar.
O que está atrapalhando, aí realmente deve ser o ambiente, a alimentação errada. A carga de açúcar que as pessoas colocam no corpo hoje faz com que o seu pâncreas trabalhe que nem um condenado. O fato de você comer o tempo todo faz com que o seu pâncreas não pare de trabalhar. Entendeu? Então, as técnicas de você tirar a alimentação processada, fazer intervalo de jejum, é única e exclusivamente para os seus órgãos descansar e você conseguir modular os seus hormônios. Baixando a insulina, o seu corpo deixa de estar nesse estado proliferativo constante e, por exemplo, a sua tireoide, ela agradece e ela começa a funcionar melhor. É todo um processo, é uma dinâmica hormonal, né? Como se fosse um dominó, que um problema gera o outro, que gera o outro, e aí você fica nesse ciclo vicioso. Tem que quebrar esse ciclo vicioso e as estratégias do MES, elas ajudam muito nisso, tá? Pode fazer, porque quando eu desenhei o MES, eu fiquei mesmo pensando nisso, como a gente vai modular os hormônios do corpo. O MES, ele não tá focando em você, quantas calorias você vai comer hoje, não sei, quero nem saber disso. Eu não quero saber disso, eu quero saber como é que vão estar os seus níveis de insulina ao longo do dia. Eu quero saber como é que vão estar os seus níveis de cortisol ao longo do dia. Eu quero saber se você consegue modular o seu estrogênio para não ser liberado em altas doses o mês inteiro, né? E aí você ficar no estado de predominância do estrogênio, que é hoje o maior dos problemas que acontece nas mulheres. Eu vou dar aula agora no segundo semestre de 2024, várias aulas falando sobre isso, o estado de predominância estrogênica. São dois hormônios que deveriam estar equilibrados no corpo da mulher e hoje não estão, né? Com um estado de predominância de estrogênio, o seu corpo fica proliferativo, você fica com maior tendência de ganhar peso e etc, etc. Atualmente tem sim. Eu já não atendo paciente de primeira vez, tá? Eu só atendo agora, primeira vez, os meus alunos do MES. Por quê? Porque eu não consigo. É só por isso. Eu peço desculpa, mas eu tinha, né? Eu acabo que retribuo a confiança das pessoas, né, que entraram no MES. Eu retribuo dando a prioridade da marcação de consulta. Doutor Rodrigo, há dias que faço jejum até a hora do almoço, outros ao acordar estou um pouco enfraquecida e outros ao acordar. Estou um pouco enfraquecida e tonta. É normal nesta fase? Obrigado. Ana, eu não sei a sua idade, mas pela foto que eu estou vendo aqui, você me parece muito nova. Então é aquela coisa, né, que hoje já se fala muito, tem a doutora Mindy Petz, que escreveu um livro chamado Fast Like a Girl, né, e Jejum igual uma mulher, e basicamente o livro se resume em falar que realmente a mulher, diferente do homem, ela tem uma oscilação hormonal ao longo do mês, né? As fases, né? A fase folicular, a fase luteínica, e que o jejum realmente vai ser mais fácil para a mulher nas fases proliferativas do endométrio, né? Principalmente na fase folicular, porque ela vai ter ali estrogênio em alta concentração durante essa fase do mês. É normal o corpo da mulher estar em predominância estrogênica, é fisiológico para proliferar o endométrio, né? Para preparar para a nova tentativa de gerar um bebê. E aí a mulher tem muito mais facilidade de fazer jejum. Essa facilidade vai ser infinitamente menor quando estiver perto do momento da menstruação. Então, isto você tem que entender dentro do seu corpo, né? Como posso fazer um MES, não sei se tem alguém da equipe aqui para ajudar nisso, mas pode de repente ver na minha plataforma, no Instagram, deve ter ali como fazer uma pré-inscrição. Eu não sei quando é que vai abrir a próxima turma, mas obrigado pelo interesse, Tereza. Então, o que acontece? É mais fácil a mulher, na vida reprodutiva, jejuar na primeira fase do mês, principalmente na primeira quinzena, né? Você menstruou até mais ou menos o momento da ovulação, você vai ter muito mais facilidade, mais ou menos uma semana ainda pode ter alguma, depois a última semana a coisa fica mais difícil, tem que respeitar um pouquinho isso, tá bem? Respeitar essa oscilação hormonal, porque isso acontece muito no corpo da mulher. Algumas mulheres não. Tem mulheres que falam, doutor, eu jejuo igual o mês inteiro e eu me sinto bem, etc. Então continue assim, porque você tá ótima. Última perguntinha, gente, para acabar aqui, que já são 9 horas. E mais uma vez, o LRR, que eu não sei se é homem ou mulher, porque botou essa sigla aqui no MES e eu queria saber, porque realmente fez muitas perguntas e perguntas inteligentes. Obrigado aí pela participação. Doutor, quando você fala em açúcar no contexto de não ingerir frutose, olha, a gente falou muito disso hoje, né? Instala-se uma confusão. Sendo do senso comum que os açúcares refinados são prejudiciais, ninguém tem dúvida disso, né? O açúcar adicionado, o açúcar refinado, o açúcar processado, isso é vilão, né? Senso comum. Também é de senso comum que a fruta é excelente e imprescindível para a saúde.
como ingerir fruta, de referir que todos os estudos que determinam que a frutose é prejudicial foram realizados com xilitol e não com frutose. Estou vendo que você é da área de saúde, né? Porque as perguntas estão interessantes e você está falando até de estudos médicos. E é exatamente o que eu falei. Para quem não assistiu a live desde o início, olha aí que foi mais ou menos no meio da live, eu expliquei exatamente isso. Eu falei sobre a frutose, eu dei uma explicação antropológica de por que a frutose existe na natureza. A natureza ela é perfeita, ela não faz nada errada, né? E realmente é assim. Se você respeitar tudo que eu falei ali, estou respondendo a pergunta aqui que foi feita no final, que é basicamente isso. A gente consegue comer fruta de uma forma prazerosa, né? E favorável à nossa saúde. Comer ela da forma integral, respeitando os intervalos que eu falei, porque isso sim, com certeza, com a sazonalidade que ela merece, a natureza nos dá daquela forma, vamos respeitar. Se puder, é uma troca muito simples que você faz para ter 2 benefícios maravilhosos na sua vida. Parar de comprar frutas em supermercado e começar a comprar frutas em mercados e pequenos produtores. Por que isso é importante? Primeiro, a fruta de supermercado, ela infinitamente vai ter mais possibilidades de você ter contaminação química, tá? E não acham que isso é frescura, porque não é. Fica colocando no seu corpo glifosato, atrazina, esses pesticidas que são altamente disruptores endócrinos. Vai ser difícil você ter muita saúde. Infelizmente, gente, porque é assim, né? Não dá para ter muita saúde colocando químicos que não existiam no nosso planeta há 50 anos atrás e hoje geram uma série de disrupções no nosso corpo. Então, compre em mercados, compre em pequenos produtores, né? Eu tenho vários cabazes que recebo na minha casa e fornecedores orgânicos, etc. Cada vez tem mais, cada vez está mais barato e se as pessoas todas aderirem a isso, daqui a pouco nem vai ter mais fruta no supermercado, que eles vão só ficar vendendo lá produtos de higiene e papel higiênico, se Deus quiser. Então, para de comer fruta no supermercado, porque tem mais químico. E o segundo, não respeita a sazonalidade. Se você for no mercadinho, no seu produtor local, ele não vai conseguir te dar mirtilo em dezembro, entendeu? E aí você vai estar respeitando o princípio da sazonalidade, que é muito importante para a sua saúde. Respeite a mãe natureza, tá? Se você fizer direitinho, você vai ter saúde, garanto para você. Então, ficou aqui a dica no final dessa live. Passe a comprar frutas, fuja do supermercado e passe a comprar frutas em pequenos produtores orgânicos, que o planeta agradece, o seu e a sua saúde também. Tá bom, gente? Beijão para os mesianos todos. Saibam que vão ter uma notícia muito interessante no e-mail de vocês agora, e a novidade vai ser feita e eu vou dar na próxima live, mas a equipe pediu para não falar ainda hoje sobre esse presente que o MES vai dar para todos os mesianos, de todos os meses que ainda estão ativos, tá? E essa live agora, ou ela fica gravada aqui no Instagram, ou a equipe coloca gravada no YouTube, tá bem? A gente tá fazendo para reforçar o canal do YouTube, inclusive, se vocês não são ainda do YouTube, entrem lá, passem a subscrever, mandem para outras pessoas, vamos crescer o nosso canal do YouTube também, para passar essa informação do bem para a maior parte das pessoas. Não é aula, Elizabeth, isso daqui é só um bate-papo, que aqui na live eu fico falando mais, mas pronto, é um médico prolixo, mas que ama muito vocês, adora a profissão, tem como uma missão de vida ajudar as pessoas, fico sem voz, mas com o coração transbordando, e essa é a minha missão. Tá bom, gente? Beijinho para quem tá de férias aí, continuação de uma excelente férias, e até a semana que vem, com a novidade para todos os mesianos e também com uma nova live. Beijo, gente. Muito obrigado por tudo.